Anjos foram enviados para te proteger. Ore com fé. Há momentos em que a vida parece nos colocar diante de um silêncio profundo, e é nesse silêncio que o céu começa a se mover. Enquanto você ouve esta mensagem, forças invisíveis estão sendo despertadas em seu favor. Não há coincidências quando o assunto é o agir de Deus. Se esta oração chegou até você, é porque o Senhor quer abrir os seus olhos espirituais para algo grandioso. Há uma guerra acontecendo no invisível e você está sendo protegido por exércitos celestiais que não descansam enquanto você dorme. Muitas pessoas acreditam que estão sozinhas nas suas batalhas, mas o que elas não percebem é que Deus nunca permite que o justo enfrente a escuridão sem auxílio. Desde o início dos tempos, os anjos foram criados para guardar, proteger e conduzir aqueles que colocam sua confiança no Altíssimo. Quando o coração humano se entrega à fé, os portais do invisível se abrem e as asas do céu se movem sobre a terra. Hoje, você vai compreender que não é apenas uma história antiga. É uma realidade espiritual viva. Existem anjos designados para proteger o seu lar, o seu caminho, os seus pensamentos e cada passo que você dá. Eles não são símbolos nem representações poéticas. São mensageiros reais, enviados pelo Criador para te defender das forças que tentam te desanimar, te confundir ou te afastar da presença de Deus. Enquanto muitos procuram provas visíveis, os que têm fé sentem o mover espiritual. A presença dos anjos não se vê com os olhos, mas se percebe com a alma. Quando o medo tenta te dominar, há uma voz suave que sussurra coragem. Quando o perigo se aproxima, há uma sensação de que algo maior te protege. Isso não é acaso. É o toque divino, a atuação invisível daqueles que cumprem ordens vindas do trono de Deus. Essa mensagem não é apenas uma reflexão, é um chamado, um convite para você silenciar o barulho das preocupações e ouvir o som das asas que se movem ao seu redor. O tempo da dúvida acabou. Deus quer te mostrar que a sua proteção é real e constante. O que está prestes a acontecer nesta oração é mais do que palavras. É uma ativação espiritual. Quando você se unir a esta prece, algo vai mudar dentro de você. Quando um coração se abre para a fé, o impossível se curva diante da vontade divina. E quando você crê, os anjos não apenas te observam, eles se movem, te envolvem e permanecem com você. Este é o momento em que a sua fé vai ser fortalecida e o seu espírito vai encontrar descanso. Prepare-se. Esta oração é o início de uma nova fase espiritual. Enquanto a terra segue em seu ritmo acelerado, o céu observa cada detalhe com precisão divina. Nada escapa ao olhar de Deus, e quando ele decide agir, envia sinais silenciosos que alcançam a alma antes mesmo de tocar os ouvidos. Neste exato momento, há um chamado sendo feito para você. Não é acaso, não é coincidência. É um movimento espiritual. O Espírito Santo está te conduzindo a perceber que algo grandioso está acontecendo no invisível. Os anjos já estão posicionados. Eles caminham entre o visível e o eterno, obedecendo ordens diretas do Criador. Sua presença não é para ser temida, mas sentida como um abraço de paz. Quando o coração humano se abre à fé, o mundo espiritual se torna acessível. As portas que estavam fechadas começam a se mover, e as respostas que pareciam distantes começam a se aproximar. É nesse instante que o chamado celestial se torna audível dentro do seu espírito. Não temas, porque eu te guardo. Cada pessoa em algum momento da vida sente esse toque divino, um impulso suave que a faz parar, respirar e lembrar que há mais além do que os olhos podem ver. Você foi atraído para esta mensagem porque o céu deseja te lembrar de algo essencial. A proteção divina é constante. Mesmo quando você não percebe, os anjos não aparecem para te impressionar, mas para cumprir um propósito. Eles vêm quando há perigo, quando a dúvida tenta te dominar, quando a alma se enfraquece. Aqueles que vivem em fé não precisam ver para crer. Sentem o mover espiritual, a paz repentina, o arrepio que anuncia a presença do sagrado. É nesse ponto que a voz do invisível fala mais alto que o ruído da terra.
Deus quer te lembrar que há anjos ao seu redor, guardando o caminho que você percorre. Desde o princípio, Deus enviou mensageiros celestiais para cumprir missões que ultrapassam a compreensão humana. Eles são espíritos de luz, criados para agir em favor daqueles que creem. Embora não possamos vê-los com os olhos físicos, sua presença é real e constante, manifestando-se em momentos de perigo, tristeza ou solidão. Quando a mente se aquieta e o coração se abre, é possível sentir um toque de calma que não vem deste mundo. Os anjos não são figuras distantes presas às páginas da Escritura. Eles estão em ação hoje, exatamente agora. São mensageiros do amor divino, portadores de consolo e escudos contra o mal. Em cada passo incerto, eles estão ali, conduzindo seus caminhos de volta à luz. É por isso que o medo perde força diante da fé. Onde há confiança em Deus, os anjos encontram espaço para agir. Quando o Salmo 34:7 declara que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, ele revela uma verdade espiritual profunda. A presença angelical não é um evento isolado, é uma companhia constante. Cada oração que você faz, cada suspiro de esperança, é ouvido no céu e respondido por meio desses servos fiéis. Há uma ordem divina em andamento. Enquanto você ora, o invisível se organiza. Os anjos não atuam com ruído, mas com precisão. Eles conhecem o inimigo antes que ele se aproxime, afastam o mal antes que ele se manifeste e sustentam a sua fé quando o desânimo tenta vencer. Mesmo que o mundo ao redor esteja em caos, existe uma paz que permanece intacta, pois vem de um lugar que o medo não pode alcançar. Essa é a proteção de Deus agindo por meio dos anjos. Certa vez, uma mulher voltava do trabalho tarde da noite. Cansada e distraída, ela seguia pela mesma rua de sempre, até que um atraso inesperado a fez parar por um instante. Um pensamento suave atravessou sua mente. Espere um pouco. Ela obedeceu sem entender por quê. Segundos depois, um caminhão perdeu o controle exatamente no cruzamento que ela atravessaria. Ela ficou imóvel, tremendo, mas viva. Mais tarde, ajoelhada, ela compreendeu que não havia sido sorte, havia sido cuidado. Muitos chamam de coincidência, o que na verdade é intervenção divina. Os anjos de Deus atuam de forma silenciosa, afastando perigos que jamais conheceremos. Eles não aparecem com trombetas, mas com movimentos sutis que alteram o rumo dos acontecimentos. São mãos invisíveis que guiam, empurram ou detêm, sempre sob a ordem do Criador. Quando algo impede um acidente ou muda o destino, há grande chance de um anjo ter cumprido sua missão. Em Hebreus 1:14 está escrito: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Essa palavra não é simbólica, é literal. O reino espiritual é ativo, e os anjos são os executores do cuidado divino. Cada um deles tem um propósito, uma função, uma tarefa que está diretamente ligada ao plano de Deus para a sua vida. Quantas vezes você foi poupado sem perceber? Quantas vezes o mal foi impedido antes de se manifestar? Essas respostas pertencem ao mistério do céu. A fé não depende de provas, mas de percepção. Quem tem fé sente o movimento da providência antes que ela se revele. Os anjos não pedem reconhecimento, apenas obediência à voz de Deus. Existem momentos em que o coração percebe antes da razão. Uma calma repentina em meio ao caos, uma voz sutil que diz: não vá, espere, confie. Essa voz é o Espírito de Deus te guiando. Quando os anjos se aproximam, não há alarde, há paz. A presença deles se manifesta como uma suavidade que dissipa o medo, como uma certeza silenciosa de que tudo está sob controle. O toque divino não é sentido pelos sentidos físicos, mas pela alma que aprendeu a ouvir. É um sussurro dentro do espírito que se torna mais claro quando você silencia a mente. Quando as preocupações diminuem e a ansiedade perde voz, o céu fala com nitidez. Os anjos respondem ao som da fé, não ao desespero. Onde há confiança em Deus, há movimento espiritual. Essa voz interior é o sinal mais puro da presença divina. Ela nunca empurra, apenas conduz. Nunca causa medo, apenas traz clareza. É o oposto do impulso humano,
e o reflexo da sabedoria eterna. Quando você decide ouvir, descobre que Deus sempre esteve falando, apenas esperava o silêncio certo para ser ouvido. O mundo ensina o barulho, mas o Espírito ensina a pausa e a entrega. Quando você começa a se alinhar a esse ritmo, percebe que os anjos trabalham de forma constante e perfeita. Eles não são vistos porque não precisam ser. A fé não requer visão, requer sensibilidade. Preste atenção às pequenas coisas, à paz sem explicação, à lembrança de orar, ao impulso de fazer o bem. Esses são os toques sutis do céu, as marcas da presença dos anjos. Eles falam através da harmonia, nunca da confusão. Quando algo em seu coração traz serenidade, é ali que Deus está te guiando. O toque divino é simples, mas transformador. A fé é a linguagem que o céu entende. Não é emoção passageira, é convicção profunda de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando nada ainda parece mudar. Quando você crê de verdade, uma força silenciosa começa a agir a seu favor. Os anjos se movem em resposta à fé, pois ela é o sinal de que o coração humano está alinhado à vontade divina. A fé transforma o invisível em realidade, não porque muda Deus, mas porque muda você. Ela abre os olhos espirituais, fortalece o espírito e cria um campo de proteção que o medo não pode atravessar. É a armadura invisível que envolve o justo e o mantém de pé em meio às tempestades. Quem tem fé não nega as lutas, mas atravessa cada uma com a certeza de que o Senhor já preparou a saída. Os anjos se movem quando a fé é declarada. É por isso que Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Cada palavra de confiança pronunciada libera a ação no mundo celestial. A dúvida paralisa. O medo bloqueia o fluxo da graça. Quando a mente tenta raciocinar demais, o coração precisa lembrar quem é o Deus que prometeu não te abandonar. A fé não é ausência de dificuldade, é resistência em meio à dor. É olhar para o problema e enxergar a promessa. É permanecer firme quando todos desistem. É acreditar que o anjo já está a caminho antes mesmo de ver o sinal. Quando o coração se enche dessa certeza, a atmosfera ao redor muda. O que parecia fechado começa a se abrir. O que parecia perdido começa a se restaurar. Deus não espera que você entenda o processo, apenas que confie nele. A fé é a chave que destranca o invisível. E quando você a segura com firmeza, nada pode te abalar. No momento em que a fé se levanta, o céu responde, e os anjos descem para agir em seu favor. Nada enfraquece mais o espírito do que o medo. Ele é uma corrente silenciosa que prende a alma e impede que a fé se manifeste plenamente. Quando a ansiedade domina, a mente perde o foco, o coração se agita e o corpo se cansa. Mas o medo não vem de Deus. Ele nasce quando esquecemos quem está no controle. Quando o medo se levanta, é sinal de que é hora de entregar novamente o comando da vida ao Criador. A libertação começa com a entrega. Quando você confessa diante de Deus: Senhor, estou cansado, mas confio em Ti, algo se rompe no invisível. As forças que te mantinham preso ao desespero perdem poder. Os anjos se movem, dissipando a escuridão que tenta encobrir a sua fé. A paz começa a ocupar o espaço do medo. A confiança toma o lugar da dúvida. O amor, o lugar da preocupação. Deus não te chamou para viver em aflição constante. Ele te chamou para viver em descanso espiritual. A Bíblia diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Esse amor é o escudo que te envolve agora. Quando você respira fundo e decide confiar, a presença divina se manifesta. Os anjos operam nesse ambiente de confiança. Eles trabalham no silêncio, mas o resultado é visível. A mente se acalma, o coração desacelera e a esperança renasce. Imagine, neste instante, que tudo aquilo que te preocupa está sendo colocado nas mãos de Deus. Visualize o medo se desmanchando como fumaça diante da luz. Essa luz é o poder do Espírito Santo agindo em você. Não há fardo que ele não possa carregar, nem sombra que a sua presença não possa dissipar. Quando você se liberta da ansiedade, cria espaço para a fé florescer novamente. E quando a fé floresce, os anjos encontram terreno fértil para agir. A libertação não acontece apenas do lado de fora,
mas dentro de você. É um realinhamento entre a sua alma e o propósito divino. A partir desse instante, toda corrente invisível que te prendia começa a se quebrar. Você está livre para crer, livre para confiar, livre para sentir o cuidado de Deus envolvendo a sua vida. Senhor Deus, neste momento de silêncio e entrega, elevamos a nossa voz ao teu trono de graça. Tu és o Deus que vê o invisível, o que ouve o clamor antes mesmo de ele ser pronunciado. Viemos diante de ti não para pedir riquezas, mas para pedir presença. Que o teu Espírito Santo desça agora sobre este coração que ouve, limpando a mente, restaurando a alma e despertando a fé adormecida. Pai amado, envia teus anjos sobre este lar. Coloca à porta de cada casa sentinelas de luz, guerreiros celestiais que não dormem e não se distraem. Que cada cômodo seja coberto pela tua presença. Que nenhuma força de trevas encontre espaço para agir. Onde havia medo, planta coragem. Onde havia desespero, estabelece paz. Onde havia dúvida, derrama certeza. Senhor, nós te pedimos, envia os anjos que guardam os sonhos, os pensamentos e os caminhos. Que cada pessoa que ora agora seja envolvida por essa luz protetora. Que o mal seja dissipado, que a mente se acalme e o coração volte a descansar em ti. Que a tua vontade prevaleça sobre toda decisão e que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prospere. Neste instante, declaramos com fé: o mal não tem domínio sobre este lar. Nenhuma energia contrária permanecerá, nenhuma palavra negativa terá poder, porque onde o nome de Jesus é invocado, os céus se abrem e a tua autoridade reina. Que os teus anjos caminhem conosco ao amanhecer, permaneçam durante o dia e guardem nossos sonhos ao anoitecer. E agora, Senhor, agradecemos por saber que a proteção já foi enviada. Não oramos por dúvida, mas por certeza. Cremos que o teu exército celestial já está em movimento, cercando cada vida que se une a esta oração. Em ti confiamos, porque sabemos que nenhum mal pode resistir ao poder da tua presença. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que reina sobre todas as coisas e sob cuja autoridade os anjos se dobram para cumprir a tua vontade. Amém. Neste momento, a oração se transforma em declaração. As palavras deixam de ser pedidos e se tornam afirmações de fé, decretos espirituais que moldam o invisível. É com a voz e com o coração que a fé ganha forma. Por isso, repita com convicção: eu sou protegido por Deus. Nenhum mal me alcançará, porque o Senhor colocou anjos ao meu redor. Eu vivo sob a sombra do Altíssimo, e sua presença é o meu refúgio. Cada frase que você pronuncia com fé é como uma espada de luz que corta o medo e rompe o poder da dúvida. A palavra tem força criadora, e quando ela é liberada em alinhamento com a vontade divina, o mundo espiritual responde. Diga em voz firme: os anjos do Senhor acampam ao meu redor. O mal não prevalecerá contra mim. Nenhuma força contrária permanecerá. Onde eu estiver, o Senhor estará comigo. Sinta o poder dessas palavras enquanto as repete. Elas não são simples frases, são escudos formados por fé. A cada declaração, a sua mente se renova e o seu espírito se fortalece. A confiança substitui o temor e a certeza toma o lugar da incerteza. Você começa a se ver como Deus te vê, protegido, guardado e revestido de luz. Agora declare: a presença divina me envolve como muralha. Nenhuma escuridão pode penetrar onde a luz de Deus habita. Eu sou guardado, guiado e sustentado. O Senhor me dá sabedoria para cada passo e força para cada batalha. Os anjos me acompanham e me livram dos perigos visíveis e invisíveis. Essas palavras não são apenas para este momento. Elas devem habitar em sua mente todos os dias. Declare-as ao acordar, ao sair de casa, ao enfrentar desafios. Cada vez que você as pronuncia, reforça o elo entre a sua fé e a ação dos céus. A palavra libera poder, e a fé sustenta esse poder até que ele se torne realidade. Agora sinta a paz que nasce quando a alma se alinha com o Criador. Essa paz é a prova de que o céu te ouviu e que os anjos continuam agindo, firmes, em torno da sua vida. Nada do que está acontecendo agora é aleatório. Este momento é um encontro marcado por Deus.
Você não chegou até aqui por acaso. Cada palavra que ouviu foi guiada pelo Espírito para alcançar o ponto exato do seu coração que precisava ser tocado. A fé que despertou dentro de você não é nova, é apenas o que sempre existiu sendo reavivado. Quando o céu deseja agir, ele não envia sinais ruidosos, mas sussurros que a alma reconhece imediatamente. E este é um deles. O Senhor te trouxe até esta mensagem para revelar algo maior. Há uma proteção constante sobre a sua vida, mesmo quando você não percebe. Enquanto você dorme, há anjos de pé à sua volta. Enquanto você trabalha, há mãos invisíveis abrindo caminhos. Enquanto você ora, há espadas celestiais sendo erguidas a seu favor. Tudo o que parecia sem resposta está, na verdade, em andamento no invisível. Deus nunca se atrasou. Ele apenas trabalha em silêncio. O Espírito Santo quer que você compreenda que este é um tempo de restauração espiritual. É o tempo em que o medo precisa dar lugar à confiança e a dúvida precisa ceder à certeza. Quando você se lembra de que o céu age por você, a mente volta ao equilíbrio e o coração ao descanso. As lágrimas que caíram não foram esquecidas. Cada uma foi registrada diante de Deus, e delas nascem agora sementes de vitória. Esta revelação é um lembrete. Você não está em luta sozinho. Há um exército operando por trás de cada detalhe da sua vida. Quando o peso parece insuportável, é sinal de que os anjos estão sustentando o que você não consegue mais carregar. Eles trabalham sem serem vistos, mas os resultados sempre se manifestam. O inimigo tenta criar ruído para te distrair, mas a paz que você sente agora é a prova de que o plano de Deus segue intacto. Tudo o que Deus faz tem um propósito, e esse propósito nunca falha. Esta mensagem é uma convocação à confiança total. O mesmo Deus que enviou anjos para livrar Daniel, para proteger Elias e para anunciar o nascimento de Jesus, enviou também os seus anjos para te guardar. Eles não apenas te observam, eles lutam por você e já estão posicionados à tua volta. Quando uma oração nasce da fé verdadeira, o mundo espiritual responde imediatamente. Mesmo que seus olhos não vejam, há uma movimentação acontecendo no invisível. Os anjos se levantam, as trevas recuam e o ambiente ao redor começa a se alinhar ao propósito de Deus. Cada palavra dita com sinceridade gera impacto, cada pensamento de confiança cria luz, e essa luz se espalha onde antes havia desordem. A oração não é uma repetição de frases, é um ato de poder. Ela abre um canal direto entre o seu espírito e o coração do Criador. É nesse espaço de comunhão que os anjos recebem instruções para agir. Eles são enviados para restaurar, proteger, consolar e fortalecer. À medida que você ora com fé, o invisível se torna ativo. O que parecia parado começa a se mover. O que estava travado começa a se destravar. A atmosfera muda porque a oração muda você. Há pessoas que, após orarem com fé, experimentam livramentos inexplicáveis, curas inesperadas e reconciliações improváveis. Nada disso é acaso. É a resposta do céu à confiança que nasce em um coração rendido. A fé atrai o agir divino porque ela remove a barreira da dúvida. Quando você ora acreditando que Deus pode, o impossível perde força. O poder não está no quanto você fala, mas no quanto você crê. Os anjos são testemunhas desse processo. Eles estão presentes enquanto você se ajoelha, enquanto chora, enquanto agradece. Cada lágrima é um sinal de entrega que se transforma em ordem celestial. E quando a oração é guiada pelo Espírito, ela ultrapassa paredes, tempo e distância. Ela alcança quem precisa, protege quem dorme e prepara vitórias que ainda não se revelaram. Quem ora assim, vive debaixo de uma nova realidade espiritual. Passa a enxergar o mundo com os olhos da fé. Percebe sinais onde antes via coincidências e sente a presença de Deus nos detalhes mais simples. É nesse estado que a alma encontra descanso e o corpo encontra força. Mesmo que o mundo permaneça igual, o interior muda e tudo ao redor começa a refletir essa transformação. Orar com fé é acender uma tocha no meio da escuridão. É proclamar que o bem vence, que Deus reina e que nenhum mal prevalece onde há luz. Essa é a verdade que os anjos testemunham e executam. Quando você ora, o céu age e nada permanece igual.
Agora que a oração foi feita e a fé foi renovada, é hora de silenciar a mente e sentir. Há uma leveza que não existia antes, uma paz que não veio de fora, mas nasceu do toque de Deus. Essa serenidade é o sinal de que os anjos permanecem ao seu redor. Eles não desaparecem quando a oração termina. Eles continuam presentes, guardando os seus passos e sustentando a sua alma com força celestial. A presença de Deus não se limita a momentos de oração. Ela se estende a cada instante da sua vida. Mesmo quando você não fala, Ele ouve. Mesmo quando você não sente, Ele age. O amor divino não se move por emoção, mas por promessa. E a promessa é clara: eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. As lutas continuarão existindo, mas agora você sabe que não enfrenta nenhuma delas sozinho. Há uma rede espiritual te cercando, um exército silencioso que luta ao seu favor. Cada pensamento de fé que você cultivar se tornará uma muralha de proteção. Cada palavra de confiança será como uma semente que brota e frutifica em bênçãos. O mal não pode resistir a um coração cheio de luz. A partir deste momento, tudo o que te cercava sem explicação começará a perder poder. As cargas espirituais se dissolvem quando a presença divina ocupa o espaço. É nesse ponto que a transformação se torna permanente. Você não é mais o mesmo de quando começou esta oração. Algo dentro de você foi ativado e essa ativação permanecerá. Guarde no coração esta certeza: o céu não te abandonará. O mesmo Deus que te trouxe até aqui continuará te conduzindo, mesmo quando o caminho parecer vazio. Os anjos caminham contigo e o Espírito de Deus te guia em cada decisão. Nada é perdido quando há fé. Tudo é conduzido pelo amor que não falha. A presença de Deus permanece silenciosa, firme e constante. E a partir de agora, cada passo será acompanhado pela certeza de que o invisível está agindo. A luz do Altíssimo jamais se apaga sobre a sua vida. Este é o momento de transformar a fé em ação. Tudo o que você ouviu até aqui não foi apenas para inspirar, mas para despertar. O céu te trouxe até esta mensagem para que você não seja apenas ouvinte, mas portador da luz. Deus te escolheu para carregar a paz que recebeu agora e levá-la a quem está em desespero. O amor de Deus não é estático, é movimento. Ele flui de um coração curado para outro coração ferido. Por isso, onde quer que você vá, leve esta presença com você. Fale palavras que curam, semeie esperança onde há medo, ofereça oração onde há silêncio. Você é instrumento do mesmo Deus que enviou anjos para te guardar. E assim como eles te cercam, agora você também se torna parte dessa corrente celestial de proteção e fé. A bênção que te alcançou hoje não deve parar em você. Ela deve seguir adiante, multiplicando o bem. Se esta mensagem tocou sua alma, declare publicamente a sua fé. Escreva nos comentários: eu creio na proteção divina. Essa simples frase é um ato espiritual, um testemunho que ecoa no invisível e fortalece outros corações. Quando você compartilha essa mensagem, você não está apenas divulgando um vídeo, está espalhando a presença de Deus. Cada pessoa que ouvir essa oração poderá ser alcançada pelo mesmo poder que te visitou agora. A fé se fortalece quando é colocada em movimento. Continue orando, continue declarando, continue acreditando. Os anjos não se afastam quando a oração termina. Eles caminham contigo por onde fores. Permaneça sob a luz mesmo em meio às sombras e lembre-se de que toda vez que o medo tentar voltar, basta uma prece sincera. O exército celestial se erguerá novamente ao teu redor. O propósito de Deus sobre você não terminou aqui. Ele apenas começou. Caminhe com fé, fale com fé, viva com fé, porque o céu inteiro se move em favor daqueles que confiam. E agora, enquanto esta mensagem se encerra, que a presença de Deus te acompanhe, que os anjos te guardem e que a paz que te alcançou nunca mais te abandone. Você foi alcançado pelo cuidado divino. O mesmo poder que está em ação agora permanecerá ativo nos seus dias. Não existe distância entre o que você crê e o que Deus é capaz de realizar. Ele é fiel para cumprir cada promessa feita ao seu coração. Creia, caminhe e confie, pois enquanto houver fé,
haverá movimento no céu. O Senhor te cobre com suas asas, te protege com sua verdade e te sustenta com sua mão poderosa. A luz de Deus está sobre você, e nada poderá apagar o que Ele mesmo decidiu acender em sua vida. O poder da fé permanece ativo, mesmo quando o vídeo terminar. Porque o que foi despertado aqui não é apenas emoção, é transformação espiritual. Você agora caminha envolto pela presença de Deus. Sua mente está mais leve, seu coração mais firme e seu espírito mais desperto para reconhecer o toque divino. Os anjos continuam ao seu redor, atentos, cumprindo cada ordem que vem do trono do Altíssimo. Onde você for, haverá luz. Onde houver escuridão, você será a diferença. Sua vida é testemunho do cuidado divino. Por isso, não tema os dias difíceis. Eles são apenas cenário para que Deus mostre sua fidelidade. Toda oração verdadeira deixa rastros de poder, e esses rastros permanecem em você. Agora é tempo de agir com confiança. Faça tudo o que vier às suas mãos com fé. Ore, trabalhe, abençoe e siga. Deus guiará seus passos, abrirá portas e trará respostas quando for o momento certo. Até lá, creia que o céu trabalha em silêncio por você. Os anjos não se cansam, não se distraem e não desistem. Eles te cercam como muralhas de luz, impedindo que o mal prospere. A cada nova manhã, lembre-se de que há proteção sobre sua vida. Nada acontece fora do tempo determinado por Deus. E mesmo quando parecer que Ele está calado, é nesse silêncio que Ele está agindo com mais força. O Espírito Santo se move nas brechas, no intervalo entre uma dúvida e uma oração. E é nesse espaço que os milagres nascem. A presença dos anjos é contínua, invisível e fiel. Eles não apenas te guardam, mas também fortalecem a tua fé e renovam tua esperança. O inimigo tenta lançar medo, mas o amor perfeito de Deus neutraliza toda ameaça. Onde há luz, a escuridão não prevalece. Você é protegido, escolhido e guardado. Nenhum mal poderá se manter onde a presença divina foi estabelecida. Continue caminhando com coragem. Quando sentir o cansaço, lembre-se de que há mãos espirituais sustentando o seu caminho. A jornada pode parecer longa, mas o destino é certo. O Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Ele não falha, não esquece e não se atrasa. A cada passo de fé algo se move no invisível. Os anjos obedecem à voz da palavra, e cada vez que você declara a verdade de Deus, eles agem. Por isso, mantenha viva a chama da oração. Ela é o fio que liga a terra ao céu, o som que ativa o reino espiritual. Oração é comunicação, é entrega, é fé em movimento. Continue orando, mesmo que em silêncio, pois o céu entende o idioma da alma. Seja constante, firme e paciente. A proteção divina não é temporária, é eterna. Os anjos permanecem contigo até que o propósito de Deus se cumpra, e nada pode interromper o que o Senhor determinou. Haverá dias de luta, mas também haverá vitórias maiores do que as batalhas, porque Deus transforma cada dor em crescimento e cada obstáculo em prova do seu cuidado. A paz que você sente agora é o selo dessa promessa. Ela é o lembrete diário de que o céu te acompanha. Guarde essa paz como um tesouro. Quando o medo tentar voltar, recorde este momento e declare com fé: eu sou protegido por Deus. Os anjos do Senhor me cercam e me guardam. Nenhuma força contrária prosperará contra mim. Essa declaração é escudo e espada. Toda vez que a repete, você reafirma a aliança com o céu. Você é luz, e a luz não precisa provar que existe. Basta brilhar. Caminhe em paz, confie em cada detalhe e lembre-se, a presença divina é mais constante do que o ar que você respira. A cada oração, o céu se move. A cada fé declarada, o invisível se manifesta. E agora, ao encerrar esta mensagem, sinta o toque suave da presença de Deus sobre você. Essa sensação é real. É o testemunho do Espírito confirmando que os anjos estão contigo. Eles não te abandonarão. Continuarão guiando teus passos, protegendo tua mente e fortalecendo teu coração. A fé não termina aqui, ela apenas muda de forma e segue contigo. Deus permanece ao teu lado e o céu continuará agindo a teu favor enquanto você continuar crendo. Esta é a hora de viver a fé que foi despertada. Caminhe sob a luz,
Confie na proteção e fale com Deus todos os dias. Os anjos estão em movimento e a tua vida será testemunho do cuidado divino. A presença de Deus te envolve agora. Que a paz que te alcançou nunca mais se afaste e que cada amanhecer seja prova do amor dele por você. O céu se moveu em teu favor. A fé foi acesa, a luz permanece e os anjos continuam ao teu redor, hoje, amanhã e para sempre.